Estamos aí na primeira quarta-feira do mês. Quero dividir uma palavra com vocês sobre a nossa identidade cristã. Então, a palavra de hoje fala sobre uma pergunta. Eu sou cristão ou sou crente? Engraçado, né? É parecido, mas não é igual. Você pode perguntar para alguém, ei, você é crente ou você é cristão? Pergunta para essas pessoas aí do teu lado aí. Existe uma diferença tão grande que você não imagina. Vamos lá, vamos ler Atos 11, 25 e 26. Atos 11, 25 e 26. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados o quê? 26, lá no finalzinho. Foram chamados cristãos pela primeira vez. Agora eu quero ler Tiago 2 e 19. Você crê que existe só um Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Já entendeu a diferença, não? Só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Quando Saulo estava indo até Damasco com as cartas, com as liberações para perseguir cristãos, aqueles que seguiam a Jesus, ele estava indo em nome de Deus, em nome da religião, defender aqueles que estavam indo contra a religião da época. Ele foi encontrado por Jesus no caminho, onde ele caiu, e Jesus falou com ele, ele ficou cego por alguns dias. Aí depois Deus mandou Ananias ir buscar, orar por ele, e ali começou a história de Paulo, o apóstolo. Então, por muitos anos ele foi para a Arábia, foi para Tarso, a cidade dele, e nesse período aqui, Barnabé foi atrás, porque eles eram conhecidos já de antes, e Barnabé encontrou Paulo para inseri-lo no ministério prático da pregação. Então, eles foram para a igreja de Antioquia. Então, praticamente, Paulo era um co-pastor de Barnabé na igreja de Antioquia. Eles ficaram ali durante um ano pregando o evangelho, se reunindo com as pessoas da cidade. E ali é o primeiro relato da Bíblia onde começaram a chamar as pessoas que seguem a Cristo de cristãos. E aqui chama muito a nossa atenção no porquê fizeram isso. Poxa, eles ficaram durante um ano vivendo uma vida como se fosse Cristo ali. Eles ficaram durante um ano em Antioquia, tendo uma prática de vida que os habilitou de ser chamados de imitadores de Cristo. Por isso que eles falaram assim, vamos chamar esses caras aí de cristão, porque eles estão muito próximos do que Jesus faria se estivesse aqui. Isso é muito lindo, porque não foram eles que se denominaram, porque complicado é aquele que se autodenomina, aquele que se autorrecomenda, até porque Deus, ele reprova e rejeita todas as pessoas que se autorrecomendam. Isso não é de Deus. Provérbios fala que não fale de si mesmo, mas deixe que as pessoas falem sobre você. Então, isso faz parte da nossa sabedoria em viver, a nossa inteligência em não ser uma pessoa que se apresenta, mas na fala, mas deixar com que as nossas atitudes façam com que nós sejamos conhecidos. Até porque as nossas atitudes falam mais alto do que a nossa própria voz. E aqui eu vejo um momento muito positivo dos seguidores de Cristo, porque a cidade, a igreja, estava trazendo agora um apelido, um codinome para aqueles que seguem a Jesus, que denominaram cristãos. É lógico que um crente
que um cristão, ele é crente em Jesus, ele crê em Deus. É lógico que para eu ter uma vida baseada na palavra, eu tenho que, no mínimo, acreditar nessa palavra. Normalmente, obedecemos coisas nas quais nós cremos, sim ou não? Você não vai obedecer uma coisa que você não acredita. Por exemplo, você está dirigindo e você vê uma placa, proibido entrar à direita. Só que a placa é totalmente diferente, foi feita à mão, é um papelão, a pessoa fez lá de giz, assim. Tu vai acreditar que essa placa é verdadeira, sim ou não? Mas se você vê uma placa oficial, branquinha, com a seta, com aquele risco vermelho, você vai acreditar. E logo você não vai entrar à direita, porque você acredita naquela placa, então você vai obedecer aquela placa. Então, pelo fato de acreditar no Senhor, acreditar na palavra e obedecer, lógico que um cristão é marcado pela obediência. O cristão é marcado pela fé. Agora, nem todo crente é um cristão. Não é porque eu creio. Porque Tiago está falando aqui, olha, você crê em Deus? Uau, parabéns, que bênção. Mas, crer por crer, até os demônios acreditam. E olha, eles tremem de medo. E muitos de nós que nos denominamos crentes, às vezes, por falta de sabedoria, a gente não teme a Deus. A gente tem escolhas baseadas em desejos egoístas, no prazer da própria carne, sem um pingo de temor. E um demônio crê mais do que eu, que eles até tremem na presença do Senhor. Então, gente, a palavra de hoje vai falar muito sobre isso. Sobre Deus olhando para nós, para a minha vida, para o João, e analisando a partir das minhas atitudes. Porque o cristão é aquele que eu preguei há alguns domingos atrás, que é o ramo que está enxertado na videira verdadeira. É aquele que produz frutos provenientes do Senhor, do caule principal. Ele desfruta dos nutrientes do Senhor, e então ele vai produzir coisas que só vêm do Senhor. O cristão de verdade, não existe meio cristão, gente. Não existe cristão mais ou menos. Só existe um tipo de cristão, o cristão. Fora qualquer atitude, não é. Pode ser um crente. Só que em nome de Jesus, se a minha vida, se as minhas atitudes, se os meus dias me revelam para mim, como diz a palavra em Coríntios, examina-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não estou aqui para acusar ninguém. Eu estou aqui porque a palavra também fala comigo. É uma análise para a minha vida. E eu estou dividindo com os meus irmãos. Estou dividindo essa análise com a minha família. Para que nós possamos andar na mesma linha. E Jesus estava numa cena onde ele viu muito crente. Tinha muito crente. Tinha muita gente que acreditava no poder de Jesus, estava ali acompanhando. Alguns curiosos, outros, posso chamar extrativistas do reino, aqueles que só querem as bênçãos, mas não querem compromisso com o Senhor, não querem viver os propósitos do Senhor e obedecê-los. E tinham aqueles que estavam ali dispostos a, de fato, seguir a Jesus. Então, vamos ler Lucas 14, 25. Porque antes dessa cena de Atos 11, aqui em Antioquia, gente, ainda não existia esse nome cristão. Só que Jesus, com a sua sabedoria lógica, essa sabedoria eterna, ele já estava dando uma peneirada no povo antes que acontecesse qualquer coisa. Então, vamos ler Lucas 14, 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, os seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim,
não pode ser o meu discípulo. Em outras palavras, ou em outras traduções, seguidor. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Até aqui. Até o 27, vamos ler. Eu já li até o 27, logicamente. Jesus olhou para aquela multidão que estava atrás dele, acompanhando os seus milagres, ouvindo as suas pregações. E ele deve ter pensado assim, tem muita gente atrás de mim, vou dar uma sacudida. Vou ver quem está agarrado. Porque a fé no hebraico é agarrar-se. Fé significa se agarrar até o fim, sem parar, sem se agarrar pela vida. É como se você estivesse naufragado no meio do oceano e você está ali nadando e você encontrou um tronco, alguma coisa que boiasse, e você vai fazer o quê? Vai se agarrar naquilo ali, até você chegar em alguma praia, ou algum lugar seguro. Então, você não vai soltar, porque você sabe que se soltar, você vai morrer, porque você já está cansado, você não vai conseguir mais boiar, não vai conseguir mais nadar. Então, aquele tronco ali, aquele pedaço de madeira vai te salvar, então você se agarra. Então, no hebraico, uma das traduções é uma palavra chamada emuná. Emuná significa agarrar-se. Aí Jesus, olhando para esse bando de gente, ele assim, olha, vou ver quem está agarrado. Vou dar uma sacudida. Aí ele pegou e lançou essa braba aqui, né? Ô, pessoal, se alguém estiver disposto a me amar mais do que a sua mãe, seus irmãos, a sua mulher, as suas coisas, até a sua própria vida, olha, esses podem ser considerados meus seguidores. Mas se não, é melhor tu voltar, porque não vai dar para continuar caminhando comigo. Nem me segue, porque não vai dar certo. Porque tem uma grande diferença, gente, entre eu ser cristão e eu ser um crente. Domingo eu falei sobre ser igreja. Parece uma sequência, né? Agora que eu lembrei. Faz muito sentido com domingo. Domingo foi falado muito sobre a prática da igreja, chamada João de Araújo. Sobre eu ser igreja. Não apenas estar na igreja instituição, mas eu ser uma igreja. E ser uma igreja é lógico que é uma expressão de um cristão. Porque o crente, ele só está assistindo, ele é um espectador. O cristão, ele é o que promove o reino de Deus, é o que entende o seu chamado, o seu propósito, e ele vai para cima a partir do seu chamado, da sua vocação que recebeu do Senhor. E às vezes eu estou ligado, eu estou vinculado a uma instituição igreja, mas isso não determina a minha condição de cristão, porque o que determina a minha condição de cristão é a minha prática. Tiago vai falar muito sobre isso. Ele fala, olha, vamos ler Tiago 2. Lembrei aqui agora, Tiago 2, deve estar ali no... deixa eu ver. 2:14 em diante. Olha aqui, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé só essa fé pode salvá-lo? Não, ele não está dizendo aqui, gente, sobre salvação no céu, vida eterna. Ele não está, porque isso não é esse contexto. Porque Efésios vai dizer que a salvação não vem por obras para que ninguém se glorie, mas é pela fé, que é um dom de Deus. Essa é a fé salvífica, a salvação, vida eterna. Essa salvação aqui é em outro contexto que ele está dizendo. Por que ele está dizendo isso? Porque a fé verdadeira, ela te impulsiona a ter obras. Então ele está falando que se você não tem obras, você não tem nem fé. É isso que ele está querendo dizer. Então aqui, se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou de alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só se não for acompanhada de obras, ela é morta. Aqui está a resposta. Essa salvação que ele está dizendo é isso.
O que adianta tu falar assim, eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa, meu Deus, eu e Deus, eu chego em casa, eu chamo a Deus, e Deus desce na minha casa, e as coisas acontecem e tal. Mas na hora de você produzir fé, que é na vida de alguém, tudo que eu tenho em Deus, gente, precisa ser entregue para alguém. Não existe vida com Deus, carreira solo. Tudo que é de Deus para mim, vai me abençoar e abençoar outros. Toda obra que Deus vai realizar vai ser em mim e através de mim. E esse através de mim é o conceito do cristianismo. Porque Jesus não veio criar um reino terreno para ele, num cavalo bonito e fazer um exército e sobrepor os romanos e fazer uma história para ele. Não, ele veio entregar a vida dele. Ele veio trazer a glória que estava nele, e a glória que estava nele agora passou por ele e atingiu a minha e a sua vida. Então, esse é o modelo cristão de viver. Então, ele está falando, o que adianta eu falar assim, ó, vai em paz, meu Deus, que Deus te abençoe, que Deus vai fazer alguma coisa na tua vida. Não, se eu faço isso, eu estou dizendo, eu estou assinando um atestado de óbito da minha fé, porque a minha fé é morta. É uma mentira. Porque ser cristão não é aqui, é aqui. Não é de fala, é de atitude. Vamos lá? Vamos seguir a leitura? Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé pelas obras. Está vendo que a fé, ela é o que impulsiona a fazer as coisas. A fé, gente, ela está ligada, a primeira palavra que vem depois de fé é obedecer, é obediência. E quais são as coisas que o Senhor ordena para que eu e você façamos na terra? Amar o próximo como a si mesmo. Né? Como é que eu vou amar as pessoas só de boca? Porque eu não faço isso comigo. Eu tenho que entender que o amor, ele está ligado também em prática. Fé e obedecer é igual a amor e prática. Não tem como desvincular. Andam de mãos dadas. E o que acontece, gente? Enquanto eu e você não estiver prontos para perder tudo, nós não estamos dispostos a ser um verdadeiro cristão. Jesus falou, aquele que buscar ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que buscar perder a sua vida vai ganhar. E a gente tem uma vida muito voltada para os próprios desejos. Estamos sempre buscando tudo que é de bom para nós. Como diria minha mãe, com uma sabedoria eterna que ela tem, farinha pouca, meu pirão primeiro. A gente sempre tem essa tendência de puxar para nós, de buscar a Deus para resolver os meus problemas, buscar ao Senhor para resolver o meu casamento, as minhas finanças, a minha saúde, o meu trabalho, os meus filhos, os meus sonhos. Buscar ao Senhor para os meus bens. Mas dificilmente eu busco o Senhor para que Ele me envie, porque o envio vai custar muito, se não tudo. E esse custo é alto, é de vida. E às vezes nós estamos tão confortáveis usando o Senhor para chegar nos lugares que queremos. Mas isso não é um comportamento de um cristão, isso é um comportamento de um crente. Aquele que acredita no poder de Deus. Aquele que acredita que Deus pode curar. O crente acredita que Deus pode libertar os seus filhos de um vício, da droga, de algum problema. O crente é aquele que acredita que pode libertar o marido, que é uma tranqueira, que está lá daquele jeitinho que ele está. O crente acredita que Deus pode curar a doença física dele, curar as suas emoções. Mas eu te pergunto, beleza, você está buscando bênçãos, ok, bênção, legal. Aí eu te pergunto, o que você vai fazer depois que você alcançar essa bênção? Com qual objetivo você está buscando esse Deus para essa bênção? O que vai acontecer depois desse capítulo? Se Deus chegar para você e falar assim hoje, eu vou fazer tudo que você pede para mim. O que você quer? O que você precisa?
Será que iríamos continuar uma vida de busca ao Senhor ou de frequentar a igreja e instituição? Será que a gente não ia pegar o balde no fim do arco-íris cheio de ouro e ir embora? Consegui tudo que eu queria, acabou esse negócio de orar, acabou esse negócio de jejuar, acabou esse negócio de buscar, porque eu consegui tudo que eu quis, agora eu vou me ocupar em fazer o que eu sempre sonhei, porque agora eu posso fazer. Essa é a nossa tendência. Mas que dia que eu vou falar assim, Deus, me usa. Para Ele usar a gente, precisa de recursos, e os recursos pode ser o meu tempo, o seu tempo. Pode ser a minha força, a sua força. Pode ser o meu dinheiro, o seu dinheiro. Pode ser os meus sonhos. Será que eu estou disposto a viver uma vida de cristão? Deixa eu falar um pouquinho sobre o mundo, gente. Entre outubro de 2022 e outubro de 2023, mais de 4.900 cristãos foram mortos no mundo. Praticamente 5.000 pessoas. 14.000 igrejas foram atacadas e muitas delas foram fechadas. Isso desde a África, Europa, Oriente Médio, Ásia, um pouquinho na América Central. 4.100 cristãos foram presos sem julgamento. Estão na cadeia. 3.900 cristãos foram sequestrados durante um ano. E eu fiquei assim, meditando nesses números. Claro que são números já arredondados e números oficiais. E eu tenho certeza absoluta que é muito maior do que isso, se não 50% a mais. Porque isso aqui é o que eles sabem e o que eles não sabem. Isso aqui são cristãos que foram contados. Alguém contou, meu Deus, a minha família, meu pai foi preso, meu pai foi sequestrado. Aí foi quando, e aqueles que ninguém sabe? E aqueles que morreram numa BR, que sequestraram, mataram, jogaram no rio, ninguém ficou sabendo? Isso aqui são números um pouco assim, com uma margem um tanto errada para menos. E se você olhar nesse contexto de cristãos que estão sendo perseguidos, sequestrados, presos e mortos, eles estão em países onde o cristianismo é proibido. O cristianismo, ele é engraçado, né? O cristianismo. Porque o cristianismo, ele é um movimento. O cristianismo, ele é uma ação. Então, se você age, você está contra a lei daquele país. Se você só é um crente, porque o crente não age. O crente só recebe. O crente não se movimenta. E eu fiquei pensando assim, cara, como que eles foram achados? Se eu moro num país onde é proibido o cristianismo, o que eu faria? No mínimo, eu iria esconder a minha identidade. No mínimo, eu ia fingir que não era crente. Eu ia fingir que não era cristão. Por quê? Eu não quero ser morto, eu não quero ser perseguido, eu não quero que minha casa seja invadida, eu não quero que meus filhos sejam mortos, eu não quero que minha igreja seja destruída, então, no mínimo, eu vou fingir. Vamos fingir. Mas por que fingir? Para não ser encontrado, certo ou errado? Se eles foram encontrados, é por quê, gente? Porque eles foram percebidos. Como que se percebe um cristão, gente? Assim, ó. Aleluia. Sou cristão. É assim que você acha um cristão, não? Sério? Como é que você acha um cristão? Responde aí, classe. As obras. Sabe por quê? Enquanto o governo é injusto, tirano, a pessoa está fazendo o contrário. Enquanto na tua empresa as pessoas estão roubando horas extras, batendo cartão e indo embora para ganhar hora extra, depois vai lá e bate de novo. Enquanto as pessoas estão roubando da empresa mesmo produtos, ou mentindo, ou traindo o casamento com pessoas do trabalho, saindo para lugares,
mentindo, você está fazendo o que é certo. Aí é obrigado você ser percebido, gente. Quando você é de fato um cristão, é impossível não te perceber. As pessoas vão te perceber. Então é lógico que nesses países, os cristãos, lógico, cristão, não crente. Por isso que fala aqui, ó, quantas pessoas foram mortas? 4.900 cristãos. Porque eles foram percebidos. Como se percebe o cristão? Pelo que ele vive, pelo que ele faz. Aí a gente volta em Atos 11, né? E Barnabé e Paulo estavam pregando durante um ano, e ali as pessoas começaram a chamar eles de quê? De cristão. Por quê? Durante um ano a vida deles foi tão relevante, a vida deles foi tão viva no Evangelho, de tanta prática, de tanta entrega, um ano, gente, um ano servindo. Imagina tu um ano numa cidade, servindo todos os dias, se reunindo, servindo as pessoas, servindo os famintos, as viúvas, os necessitados, curando os enfermos, pregando a palavra, um ano. As pessoas vão olhar, cara, esse cara aí é tipo Jesus. Vão dar um nome para ele, cristão. Aí são esses que praticam, que fazem com que as obras fluam a partir deles, que eles são percebidos. Nesse contexto, quem é percebido é morto. Aí eu venho para o Brasil, o país do futebol, país do samba, país do jeitinho brasileiro, aonde nós não somos perseguidos. Gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês, me respondam assim, com muita verdade, assim, muita sinceridade. Alguém aqui já sofreu alguma injúria, assim, alguma perseguição por ser crente, assim, cristão? Não, alguém assim... Assim, perseguição mesmo, né, gente? Assim, de verdade, assim. Alguma ameaça, alguma coisa assim, algum prejuízo. Alguém aqui não? Alguém já? Não, né? E sabe o que eu fiquei notando? Já que eu sou cristão, ou pelo menos me denomino cristão, e estou num país no qual não se persegue aqueles que praticam o Evangelho, no mínimo eu deveria fazer muito para ser percebido. Porque não pega nada. Ninguém vai te pegar, ninguém vai te prender, ninguém vai te bater, ninguém vai te sequestrar, ninguém vai entrar na tua casa e vai sequestrar teus filhos, ninguém vai te fechar na rua e fazer tu bater o carro para você morrer. Ninguém vai te ameaçar de morte. Porque não tem isso aqui. Mas por que eu não vivo uma vida de fato que os outros percebam? Que a minha vizinhança inteira sabe, cara, aquele cara ali é diferenciado. Não é aquela perceber, gente, nossa, aquele cara, meu Deus, ele pega a Bíblia e vai todo domingo para a igreja. É só isso? É só isso que as pessoas vão perceber de mim? Só um estereótipo? Só uma aparência? Será que no país que a gente vive hoje, num lugar que é proibido, que o cara não pode andar de Bíblia, não pode ter um estereótipo, eles são percebidos. Agora aqui, que a gente até pode e não pega nada, nem assim eu sou percebido como cristão. Cara, terrível, né? Dá até vergonha, né? Porque Deus está olhando para nós. Quando fazemos pelas pessoas, não estamos sendo vistos. Não precisa nem de vídeo, não precisa nem de foto, não precisa nem de registro. Tem coisas invisíveis que nós fazemos aqui na igreja que ninguém precisa ver, ninguém precisa saber. Mas Deus está sabendo. E hoje há um chamamento do Senhor para nossas vidas. Porque Ele está procurando não existe verdadeiro cristão, gente. Porque só existe ou é cristão ou não é. Não tem meio termo, não tem muro. Não dá. E o que me deixa constrangido é fazer uma pergunta para mim. Se hoje, no meu bairro, acontecesse uma perseguição contra os cristãos da minha rua, será que porque assim, ó, vamos viajar comigo aqui, na minha mente bem criativa. Se eu sou um cristão lá desses
países aí. Para alguém chegar em mim, como é que começa? Alguém denuncia, certo ou errado? Então, se alguém denuncia, é porque essa pessoa viu você fazendo alguma coisa relacionada ao cristianismo. É assim que funciona. Então, será que na minha rua, se tivesse perseguição na minha rua, algum vizinho falasse, ei, lá no 621 tem um cristão. Porque eu já vi ele fazendo isso, já vi fazendo aquilo, já vi. Será que no meu prédio, lá no, seguinte, vou falar baixinho aqui porque, sabe como é que é, né? 8º andar, 805. Pode pegar aquela família lá, está sacudindo o inferno. Será que aconteceria isso? É uma pergunta que eu preciso fazer para mim, cara. Porque eu corro um grande risco de ser apenas um crente. Olha, eu não queria falar isso. Mas assim, eu corro um risco de estar nivelado com o demônio. Que até os demônios creem. Cara, isso é muito triste para a minha vida. Eu preciso ser percebido, porque essa é a minha vida. Esse sou eu. Se houvesse uma perseguição na rua Lídia Zuiker, eu teria que ter orgulho de ser levado. Que bom, Jesus, me perceberam. Cara, isso é poderoso, né? Que bom que me perceberam, porque as minhas obras são reais. Não porque eu estou fazendo para aparecer, mas porque eu faço por essência. Essa é a essência de Cristo. E eu anotei aqui duas coisas aqui, duas verdades sobre o cristão e o crente. O cristão ama a Deus acima de tudo, e um crente acha tudo isso lindo, maravilhoso, mas não prioriza algumas coisas. Deuteronômio 6, versículo 5, abre lá. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu, de toda a sua, e com todas as suas. Não, tu não falou com força isso aí. Tu está falando com todas as suas forças? Ame o Senhor, teu Deus, de todo o seu, com toda a sua, e todas as suas. Aí, Tá vendo que até para falar a gente tem que imprimir força? E a gente, na primeira assim, força. Tá vendo como é que a nossa tendência é o coati nas costas? Nós temos essa tendência. E quando se fala em cristão, é esse cara que ama com toda a força. Eu estou fazendo toda a força? Eu estava conversando sobre isso hoje na academia. Eu tenho uma tendência muito forte de não usar toda a minha força no exercício. Eu estou fazendo e eu sei que eu podia ter colocado uma barrinha a mais. Mas, para quê? Para quê? Eu sei que eu poderia ter feito um pouco mais. Talvez no seu trabalho. Você poderia ser um pouquinho melhor como funcionário. Você poderia produzir um pouco mais. Mas não está bom. Eu não sou pago para isso. Mas não. O cristão faz as coisas com toda a sua força. Você poderia amar a sua esposa ou seu esposo um pouquinho mais. Olha aí para a sua esposa e fala assim, ei, tu podia me amar mais, né? Eu sei que tu tem mais amor para dar. Tu está economizando, fala aí para ela. Eu quero ser mais amado. Cobra, aproveita que hoje é dia de cobrar. E às vezes a gente tem não é toda a força, eu não estou usando tudo que eu tenho, tudo que eu sei, tudo que eu posso. Eu não estou usando todo o meu tempo, que a maior desculpa que nós temos para servir a sociedade, servir o Senhor, servir uma igreja, é o tempo. Eu não tenho tempo. Poxa, 24 horas por dia, 7 dias na semana, eu não consegui me organizar. É uma falta de organização tremenda. Ou talvez falta de prioridade, ou talvez eu não amo tanto o Senhor assim para priorizar. Talvez eu não amo tanto o Senhor assim para trocar algo que eu gosto ou algo que eu quero pelo Senhor. E não que a igreja, a instituição, seja o centro disso, mas a igreja, a instituição, revela muito sobre isso. Se eu realmente estou disposto a amar o Senhor com todas as minhas forças.
Eu estou fazendo força ou está muito fácil? Quando você bota a escala lá, como é que é? Disponibilidade. Esse dia eu não posso, esse dia eu não posso, esse dia eu não quero. Esse dia eu não posso, esse dia eu não posso, esse dia eu não quero. Esse dia eu não quero, esse dia eu não quero, esse dia eu não posso. Essa é a força que eu estou imprimindo? Ainda bem que eu nem sei, mas Deus sabe. Deus sabe, que bom que Ele sabe. Porque eu não estou fazendo para homens, eu estou fazendo para Deus. E eu estou dizendo para Deus o nível de força que eu estou fazendo. Então, por isso que é perigoso a gente achar que ninguém está vendo. Nosso maior problema e erro é achar que não tem ninguém vendo o que a gente está fazendo. E o amor, gente, quando se fala de amor, você fala de prática. E amor é a regra mais severa do universo. O amor é a maior cobrança, é a maior entrega. Deus, quando olhou para nós e nos amou, o que Ele fez, gente? Ele ficou com peninha? Tadinhos, vão tudo para o inferno. Estão tudo condenados, tadinhos. Olha lá, Jesus, olha lá, Espírito Santo, anjos, olha lá. Tadinhos, estão tudo queimando. Estão tudo perdidos, né? Mas eu amo tanto eles. Tadinho, Sabe que Deus fez isso, não? Mas eles são tão fofinhos, eu amo tanto eles. Tadinhos, olha o diabo lá faturando com o garfão dele. Ei, vem que eu te quero. Quando Deus amou o mundo, o que Ele fez, gente? O quê? A moeda mais cara do universo. O seu único filho. Não tinha outra moeda mais cara. Não tinha, poderia ser um anjo. Ele poderia ter criado alguém entre nós, assim, mais poderosinho, tipo um Elias, um Enoque, um Sansão. Não. Ele foi em pessoa. Sabe por quê? Porque Ele amou. É o amor que nos faz fazer coisas que ninguém faria sem amor. E às vezes eu estou vivendo uma vida de crente achando que eu sou um cristão. Porque o que vai reger a tua vida vai ser o amor. E se seu amor não é disposto a entregar tudo, desculpa, mas você não está sendo um cristão. Se você diz que ama a tua esposa e você não entrega a tua vida por ela, eu sempre falo isso aqui, vou falar de novo. Esse entregar a sua vida pela esposa, como Cristo entregou pela igreja, não é uma chance, alguém atirou com uma arma na tua esposa e você vai lá e se joga na frente da bala. Isso não vai acontecer. Aqui não é Rio de Janeiro com bala perdida, fica tranquilo. Não tem bala perdida, né, Denis? Tá tranquilo. Não vai ter bala perdida para você ter que se jogar romanticamente assim. Não. Dar a sua vida é você não viver mais. Agora você vive por ela. Para ela. Se você não tem essa prática, desculpa, você é um mentiroso. Você não ama. Mesmo com a tua esposa. Se você não dá a sua vida pelo seu esposo. Se a tua vida não é dele. É uma mentira, você não ama. Que o amor é entrega. O amor é tudo. O amor não é um pouco. O amor é tudo. Não teve outra coisa mais valiosa senão um filho de Deus. Ele entregou tudo. O unigênito é o quê? Significa único. Quem tem um, entrega um, fica com o quê? Com nada. Entregou, então, tudo. E o cristão, no mínimo, é nessa régua. A não ser que eu esteja vivendo uma vida de crente. E a gente romantiza, gente. A gente romantiza o amor de nós para Deus. Como é que a gente romantiza? Com músicas. Todos os versos e canções eu consegui cantar. Oh, Jesus, como eu te amo. Oh, Senhor, como eu te amo. O Senhor é mais lindo. Lindo, lindo, lindo és. A gente, poesia em cima de poesia. Mas cadê a prática? Cadê a entrega? Cadê o sofrimento? Cadê o prejuízo? Cadê a perda? Isso não é só sobre Deus, cara. É o amor em tudo. Você perde a tua razão quando tu briga com a tua esposa? Ou tu vai até o fim? Não, porque eu sou teimoso. O teimoso é aquele que teima comigo. Tu está disposto a perder uma causa
contra alguém só para você não se indispor e deixar com que Deus faça justiça sobre a sua vida? Você está disposto a ser fechado no trânsito de forma injusta, alguém arranhar o teu carro e você falar assim, cara, tá tudo bem, vamos embora? Ou você vai voar louco no pescoço do cara e vai querer que o cara apague, sem vergonha, vem aqui, miserável, só arranhou meu carro. E aí? O que é melhor? O que Jesus faria? Oh, meu Deus. Aí tu vai me perguntar, tá, pastor, poxa, mas esse negócio de entregar tudo, poxa, mas aí minha vida, e os meus sonhos? Como que eu vou garantir que eu vou ter uma vida legal? Desse jeito a minha vida vai ser horrível? Não. Vamos ler Efésios 3:20? Vou te animar agora. Vocês estão tudo desanimadinhos. Olha aqui. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O que Paulo está falando aqui? Se eu e você vivermos nele, o que João falou? Se as tuas palavras estiverem em nós, e nós neles, ele em nós, e nós nele, grudado, unido, a gente pede o que for e será concedido. E aqui Paulo está falando mais ainda, olha, você vai agradecer por coisa que você nem pediu. As bênçãos que vão chegar na sua vida serão maiores do que aquelas nas quais você pediu. Você vai agradecer por coisa e falar assim, meu Deus, eu queria só um copinho daquele de requeijão para tomar uma água. E olha o que Deus me deu. Estão entendendo, gente? Se você viver em Deus, se você morrer por essa causa, morrer, que eu digo é perder a vida que eu digo é os desejos, as vontades. O lucro que você vai ter é estar diante de alguém que faz infinitamente mais do que tudo que você pede e pensa. Aí você vai olhar, meu Deus, mas eu não pedi, eu nem lembrei de pedir um casamento desse, olha o casamento que Deus me deu. Mas também, tu morre para a causa, mas também tu não deixa as tuas vontades sobrepor. Aí é lógico que você vai desfrutar das ricas bênçãos do Senhor, que são muito mais elaboradas do que as suas. Os caminhos do Senhor são muito mais altos, os planos do Senhor são muito melhores. Então, quando eu morro, quando eu perco as minhas vontades, agora eu vivo as dele. Quando eu era solteiro, imagina, eu já sou feio, eu era mais feio ainda, bem mais. Eu tinha medo de casar com uma mulher feia. E eu orava, cara, chegava a chorar. Deus, eu não quero casar com uma mulher feia. Eu ficava assim, olha que doideira, né? Mas lógico, Deus é meu pai, não vou pedir um negócio bom para ele. Ah, você não pede porque tu não quer. E eu orava, meu Deus, mas onde é que eu vou morar? Meu Deus, eu não tenho nada, mas eu não tinha nada mesmo. Como é que vai ser? Eu orava assim, ó. Como é que vai ser os móveis da minha cozinha? Mas eu gritava de madrugada, eu fazia campanha de oração, orava de madrugada, fazia jejum, desesperado. Só que eu também nunca fui afoito com esse negócio. De ficar procurando, de ir, congresso de jovens, agora eu arrumo minha varoa, vem cá aqui, e vamos para lá, vamos para outra cidade, vamos procurar, e onde está, e está procurando. Não, eu ficava na minha, até porque eu era feio, tinha vergonha, então era difícil arrumar alguém, né? Para chegar alguém tinha que ter muita sorte, da minha parte, lógico. E Deus me deu uma mulher, além de qualquer outros pedidos que eu poderia pedir, eu nem cabia no meu planejamento o que Deus deu para a minha vida, gente. Uma folha A3 era o meu plano. Deus me deu uma folha A0. Um banner. Mas porque foi Ele que deu. Não foi eu que busquei. Eu lembro quando eu falei com a minha mãe da Keila, minha mãe nunca deixou eu namorar. Aí tinha outra dificuldade para namorar, né? Eu era feio, envergonhado e minha mãe não deixava namorar ainda. Eu pode perguntar à minha mãe um dia. Eu falava assim, mãe, eu vou ter que casar com a senhora porque a senhora não deixa eu namorar com ninguém? Eu falava assim para ela. Quando eu falei da Keila, eu lembro que a frase dela foi assim, ó, agora apareceu alguém de Deus para você. Aí ela falou assim para mim, só tem uma questão para você. Eu sei o que Deus tem para a tua vida, minha mãe falando. E ela não pode atrapalhar.
Aí eu fiz um pacto com a minha mãe. Falei, mãe, o dia que ela me atrapalhar, eu termino. Pode perguntar para a Kira, sempre foi a minha condição com ela. E eu falava na cara dela, se tu me atrapalhar, Jezabel. Não, ela nunca foi Jezabel, graças a Deus. Se tu me atrapalhar, acabou o namoro e acabou, porque eu não sou teu, eu sou de Jesus. Era essa a minha condição. E estamos aí, né, 16 anos. Graças a Deus, pronto para mais 16. Pronto para mais 40. Sabe por quê, gente? Se você morrer para a carne, o seu espírito vai viver. E o seu espírito vivo, você está desfrutando da dimensão eterna do Senhor. Aonde tem todas as coisas, aonde tem tudo que você precisa e tudo é acessível. É como se você estivesse numa dimensão eterna, onde você tem tudo para pegar, porque nada é teu, é tudo dele, mas você entrou na dimensão, então você pode participar de tudo que o Senhor tem. Agora, se eu sou só um crente, eu saio dessa dimensão, eu estou fora, eu só assisto. Aí eu fico naquela crença, não, um dia Deus vai fazer, um dia Deus vai fazer. Vamos lá, uma campanha, vamos orar para que Deus faça. Vamos lá, a fé é o braço que move a mão de Deus. Aí tu vai acreditando num monte de mentira. Não. Seja um cristão e tu vai ver o que tu vai viver. Tu vai viver o sobrenatural do Senhor todos os dias. Tu vai ser vivo, porque você vai estar vivendo no Espírito. Aí vai ser uma vida plena, 100%. A vida original que Deus quer que você e eu vivamos. A vida espiritual. Para a gente ir para o final. O cristão não negocia mandamentos e o crente não tem compromisso porque não está tão envolvido assim. Atos 1:4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Jesus falando para os discípulos, depois de morto e ressuscitado. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Anote essa frase aí onde tu puder. Olha aqui essa frase que saiu desse versículo para mim aqui, ó. Muita gente quer viver a promessa, mas não quer obedecer a ordem. Os discípulos só viveram a promessa do Espírito Santo porque obedeceram a ordem. Muita gente quer viver as promessas. Quais são as promessas do Senhor? Prosperidade, abundância, vida plena, saúde, riquezas, alegria, paz. Tá todo mundo a fim de viver isso. Mas na hora que Deus dá uma ordem, não. Não, Deus, eu prefiro viver a minha vida difícil aqui mesmo, cheia de problemas, cheia de dilema, porque para obedecer está difícil, então não vou querer não. A gente não tem fé o bastante para acreditar que eu obedecer, eu vou entrar na promessa. Quando Deus falou com Abraão, Gênesis 22:2, então disse Deus, tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá e sacrifique-o ali, como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Meu Deus. Se fosse tu, Denis, quanto tempo tu ia demorar para pelo menos responder? Tu ia ficar em off. Ia botar o celular no modo avião, no mínimo. Tu não ia ler, tu ia só ler a notificação, né? Para não parecer que tu leu a mensagem, né? Não, né? Não. O que eu ia fazer, gente? Eu ia falar assim, Deus, meu filho é novo, né? Deixa eu curtir um pouco mais, jogar um pouco mais de bola com ele. Deixa eu dar umas voltas com ele, viajar com ele. Aí depois a gente fala sobre isso. Pode deixar que eu faço. Mas deixa eu... No mínimo eu ia fazer isso. Aí o que aconteceu? Versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o jumento, levou consigo seus 2 servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus ali lhe havia indicado. Deus quer ensinar para mim e para você ser obediente rápido. Sabe qual é o nosso problema? Sabe por que a gente está sendo às vezes rejeitado pelo Senhor? Sabe por que às vezes a gente se sente longe de Deus e parece que as coisas estão longe, parece que a voz de Deus está longe, parece que a gente faz, parece que nada acontece? Porque a gente é demorado, sabe? A gente é igual Caim. Por que Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu de Caim? Porque Abel foi lá e já matou o cordeiro, já fez um monte de coisa para o Senhor. Aí a Bíblia fala assim, ó, passado algum tempo, Caim
ofertou ao Senhor e Deus rejeitou. Deus não quer que eu e você sejamos demorados para obedecer. Sabe porque vai ter coisa que Deus vai mandar eu e você fazer, que é para agora, é hoje à noite ainda. Não dá tempo de eu pensar e programar, não, é só obedecer, porque o melhor Ele vai fazer, Ele vai respaldar, o recurso Ele vai dar, a saúde Ele vai dar, a mudança Ele vai te dar, não é sobre você, é sobre o que Deus quer fazer. Moisés falou, Deus, o que eu vou chegar lá e vou falar quem que mandou eu ir lá? Os caras não vão acreditar em mim. Aí Deus falou o quê? Diga que o eu sou te enviou. Ele quis dizer assim, ó, tudo que vocês precisarem, eu serei. Se vocês precisarem de chuva, eu serei a chuva. Se vocês precisarem de comida caindo do céu, eu serei a comida. Se vocês precisarem de proteção, eu serei. O eu sou está com você. Então vai. Tem 3 milhões de pessoas esperando por você. E qual é o nosso problema? A gente demora. Deus já falou, Deus já deu dom, Deus já deu oportunidade, Deus já te deu sinais. Deus já colocou pessoas de Deus perto de você para te ajudar, para te apoiar, para te animar. E sabe o que a gente está fazendo? Estou esperando, porque algumas coisas que eu estou esperando que aconteçam ainda não aconteceram, algumas bênçãos que eu estou buscando ainda não aconteceram. Então eu vou esperar mais um pouco, e o tempo vai passando. Posso te lembrar de uma coisa? Você e eu, nós somos a resposta de Deus para a oração de alguém. Tem alguém orando desesperado por algum motivo. E eu e você carregamos essa resposta, algum de nós. E quanto tempo a gente vai ficar enrolando para ser essa resposta? Às vezes a pessoa entrou aqui hoje, um de nós aqui entrou aqui hoje, falando assim, Deus, eu estou carente, eu estou desesperado, eu preciso de um abraço. E quem sabe você carrega essa energia desse abraço cuidador, esse abraço que envolve. E você hoje entrou, assim, tipo, eu não quero nada com Deus, não quero nada com ninguém. Estou entediado. Deus, se o Senhor quiser me usar, eu não quero hoje, porque eu estou em off. Aí essa pessoa entrou aqui precisando de um abraço. Mas tu está azedo hoje. Está meio cabreiro com algumas coisas, está meio cabreiro com Deus. Quem sabe hoje, o Gui ou aquele escolheram exatamente a música com a letra que você precisava ouvir. Com certeza Deus falou com alguém aqui com alguma das músicas que foram cantadas. Porque eles decidiram vir aqui para a escala. Fala, Deus me usa, eu estou dentro. Vamos para cima, estou todo arrebentado, mas é isso aí mesmo. Se não der para ficar rico aqui na terra, eu vou morar onde no chão tem ouro. Se não der para ficar tudo certo aqui embaixo, problema que lá em cima não vai ter choro, não vai ter lágrima, não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter nada. E eu vou conversar com Jesus pessoalmente, eu vou jantar no banquete, eu vou participar de todas as coisas. Estão entendendo, gente? Se alguns que estão servindo hoje aqui não tivessem dito sim, nós estaríamos desfalcados e não seríamos servidos. Então, só para a gente fechar e ir embora, o significado de seguir significa acompanhar alguém, andar juntamente com outra pessoa, caminhar na mesma direção que alguém ou ir na mesma velocidade que esta pessoa. Eu vou ler aqui só uma das histórias do fim da vida de um verdadeiro cristão. O André, irmão de Pedro, aquele que apresentou Jesus para Pedro. Ele morreu na cidade de Patras, porque ele fez com que muitas pessoas se rendessem ao evangelho com a pregação dele. E aquele lugar era proibido, então ele foi ao rei pedir que não condenassem os cristãos. Olha, rei, eu que vim aqui pedir para você parar com esse negócio de perseguir, porque o povo está se rendendo a Jesus, não tem nada a ver. Deixa o povo seguir Jesus. Aí o rei olhou para ele, uma cruz para esse cara aqui agora. Condenou ele para a cruz. Levou ele no julgamento. Quando ele estava no lugar da execução, ele escreveu uma música. E ele cantava assim, ó cruz, seja bem-vinda e esperada. Com toda a minha vontade, alegremente vou ao teu encontro, como um discípulo daquele que um dia também foi pendurado em ti. Quanto mais perto estou da cruz,
mais perto estou de Deus. Quanto mais longe estou dela, mais me afasta do Senhor. Está vendo o que é ser um cristão? Não deu para ficar rico. Não deu tempo de comprar a casa na praia. Não deu tempo de trocar o carro novo. Não deu tempo de trocar a televisão para a Copa do Mundo. Não deu tempo de comprar uma geladeira nova. Mas deu tempo de proclamar o Evangelho. Deu tempo de eu escutar hoje a história dele e me inspirar. Deu tempo de 2000 anos depois, uma igreja reunida e falar da história desse cara que não conseguiu conquistar algumas coisas na carne, mas no espírito ele deixou sua marca.